Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o módulo 36. Aqui nós vamos falar sobre a resenha. É um outro tipo de texto argumentativo. Nós vamos ler aqui alguns textos, fazer algumas atividades, certo? Nós vamos fazer os exercícios que estão propostos aqui na página 127. Esta aula ela começa na página 122. Nós vamos falar bastante sobre livros, sobre filmes. Eu vou colocar para vocês também um vídeo que vai auxiliar bem sobre essa questão de como se faz uma resenha. Aqui na apostila, vocês poderão ver nesse quadradinho, nós temos algumas orientações, certo? E depois, então, eu vou solicitar que vocês escolham um filme ou um livro da preferência de vocês para nós, então, pensarmos em como fazer uma resenha. Vou colocar aqui uma resenha que eu peguei num blog sobre aquele livro Crepúsculo. Eu estou colocando aqui como sugestão para vocês darem uma olhada, para vocês aprenderem a fazer a resenha de vocês. A aula vai estar bem interessante. Nós vamos falar de assuntos diversos, que é gostoso falar sobre livro, filme, de que a gente leu e gostou, não é verdade? Então, venham, participe aqui comigo, ok? Agora nós vamos iniciar então a página 122 e hoje nós vamos falar de outro texto de opinião, a resenha crítica. Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de algo. Esse algo pode ser um objeto ou pode ser um evento, no qual quem escreve pode expressar ou não a sua opinião. O verbo resenhar, que provém do substantivo resenha, significa fazer uma relação das propriedades de um objeto, enumerando cuidadosamente os aspectos relevantes, descrevendo circunstâncias que o envolvem. O objeto resenhado, então, ele pode ser um acontecimento qualquer, um jogo de futebol, uma comemoração solene, uma feira de livros ou textos e obras culturais, como romance, peça de teatro, filme. A resenha, ela pode ser puramente descritiva, isto é, não apresentar nenhum julgamento ou apreciação do resenhador, ou ela pode ser crítica, pontuada por apreciações, notas, correlações estabelecidas pelo juízo crítico de quem a elaborou. A resenha descritiva, ela consta de uma parte descritiva em que se dão as informações sobre o texto. Aí coloca-se nome do autor ou dos autores, se houver outros autores, o título completo e exato da obra ou do artigo, o nome da editora, se for o caso, da coleção, de quem faz parte da obra, o local e a data de publicação, número e volume de página, se for um livro. No caso, indica-se de forma sucinta o assunto global da obra ou do assunto de que se trata e do ponto de vista adotado pelo autor. Uma perspectiva teórica, gênero, método, tom, um resumo que apresenta os pontos essenciais do texto em seu plano geral. Então essa é uma resenha descritiva. É como se você fosse falar para alguém emprestando os seus olhos. Então você viu um filme e aí você vai falar desse filme. Você lê um livro e você vai falar desse livro. Você participou de um evento, um desfile de modas, por exemplo, e aí você vai falar deste evento, desse desfile. Você foi a uma festa de 15 anos e você vai dizer como foi essa festa. Enfim, você vai fazer uma espécie de resumo do que teve lá, que apresenta os pontos essenciais. Na resenha crítica, você vai fazer tudo isso, só que você entra com os seus julgamentos. Na hora em que você vai fazendo esse resumo, você vai comentando. Inclusive, nesses comentários, vamos imaginar que seja um livro, você vai colocar frases entre aspas. Se você estiver falando dessa festa de aniversário, você vai colocar o depoimento, ou seja, a fala da pessoa entre aspas. É como um repórter, quando você está lendo uma reportagem, ele não coloca os comentários assim? É da mesma forma. Certo? Se você for fazer uma resenha de um filme, por exemplo, você pode pegar falas das personagens que tem lá nas cenas. Ok, gente? Exercícios.
Agora nós vamos fazer o exercício que está na página 125. O que diferencia a sinopse da resenha? A resenha escrita por Mariana Lembo Skiller organiza-se em 3 parágrafos. Qual é o conteúdo de cada um deles? As resenhas pretendem informar sobre a qualidade ou não de uma obra e influenciam o leitor que pode adquiri-la ou não. Essa resenha, no entanto, não contém qualquer parágrafo exclusivamente opinativo. Como o leitor depreende o juízo que a autora faz do livro? Sobre a resenha que trata de O Sexto Continente, responda: essa resenha foi publicada no mesmo jornal que a anterior e também está estruturada em 3 parágrafos. O que contém cada parágrafo? As 2 resenhas foram publicadas no mesmo jornal e ambas se iniciam pela parte opinativa, o que se informa na parte descritiva da resenha. Quais os recursos de linguagem utilizados pelo autor para enfatizar a avaliação positiva que ele faz da obra? Na sua opinião, a linguagem informal do autor e o seu estilo inusitado tornam o texto mais ou menos convincente? Então, antes de fazer a atividade que é uma resenha, vocês vão responder a essas 7 questões que estão nas páginas 124, 125 da tua apostila. Então leia, tem resenhas lá, e aí você vai fazendo então os exercícios. Olhe o slide anterior, que tem bastante informação também sobre o que tem numa resenha descritiva, o que tem uma resenha opinativa, quais as características, enfim, gente. Os exercícios são exatamente para nós retomarmos as características da resenha crítica, que em geral é um texto curto, tem uma estrutura de organização livre, mas tem algumas exigências, como colocar as características da obra, informar sobre o valor, a beleza, o estilo, a qualidade. Para fazer os exercícios também, é legal agora olhar um vídeo que eu vou colocar de um professor dando algumas orientações bem rapidinhas, em 4 minutinhos apenas, sobre a resenha crítica. Veja então essas orientações do professor e depois eu vou ler para vocês uma resenha crítica que eu peguei num blog da Cíntia, uma garota que leu então, como eu já comentei com vocês, Crepúsculo, e gostou bastante do livro e fez a postagem desse texto no blog dela. Após isso, eu apresento para vocês a proposta que está aqui na apostila na página 126 para explicar para vocês e aí encerramos a aula, certo? Vamos ao vídeo então, gente? Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos começando mais um vídeo, dessa vez para falar sobre resenha crítica. E aí, como escrever uma resenha? Uma resenha, assim como o resumo, se apoia sobre um texto base, com a diferença de que na resenha você pode emitir certos julgamentos, enquanto no resumo não. Para escrever uma resenha você precisa cumprir 3 tarefas essenciais: apresentar, sintetizar e avaliar a obra. O seu texto só será uma resenha se contiver esses 3 passos. Esses 3 passos são imprescindíveis para a resenha crítica, já que quando o leitor lê uma resenha, ele vai em busca de uma apresentação, de uma síntese e de uma avaliação sobre uma determinada obra. Sendo assim, você inicia a sua resenha pela apresentação, mencionando quem é o autor, quem são os autores, dizendo que ano a obra foi publicada, certo? Dizendo que região a obra foi produzida ou em que país essa obra foi produzida. Isso é apresentar a obra, pessoal. Cumprida essa tarefa, você pode iniciar a síntese da obra, sendo que nessa etapa você vai resumir os pontos essenciais que constituem a obra resenhada, certinho? Bom, feito isso, você pode iniciar a avaliação da obra. Lembrando que nessa etapa não se trata apenas de dizer se é bom ou se é ruim a obra, mas fazer um levantamento dos pontos positivos e dos pontos negativos da obra resenhada. Fazer um levantamento bem pensado dos pontos positivos e dos pontos negativos. Também nessa etapa você pode recomendar a obra para um público específico, uma vez que uma obra pode ser boa para determinado público ou ruim para outra, ou pode ser acessível para determinado público e inacessível em termos de linguagem para outro público.
Isso é algo muito importante, já que enriquece bastante a avaliação que você faz da obra resenhada. Terminou o texto, confira se essas tarefas foram feitas de maneira adequada. Veja se você apresentou, sintetizou e por fim avaliou o texto. Se você fez tudo isso, sua resenha está pronta. Viu como é fácil? Tchau! Agora eu vou ler para vocês esta resenha antes de nós fazermos a nossa. Algum de vocês já leu esse livro? Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei completamente envolvida, e envolvida é um bom termo, com um livro que deve ter deixado muitas meninas com o coração mais apaixonado. Crepúsculo conta a história da jovem Bella que vai morar com seu pai na pequena, cinza e úmida cidade de Forks. No começo, como em qualquer cidade pequena, ela é a atração da cidade. Todos querem conhecê-la, todos querem saber mais dela, etc. Só que ela é tímida e não gosta dessa situação. Na escola, Bella fica curiosa com um grupo de jovens lindos, brancos como neve, pálidos, que andam sempre em grupo e não parecem se importar muito com a presença dela, os Colin. Logo em uma das suas primeiras aulas na escola, ela entra no laboratório de biologia e senta-se ao lado do irmão Colin mais novo, Edward, e não fica à vontade quando Bella senta-se ao seu lado e sai correndo da aula. Logo depois, ela o encontra na secretaria do colégio, insistindo fortemente para que a secretária o colocasse em um novo horário na aula de laboratório. Bella se sente mal com isso e quer saber por que Edward a rejeita tanto. Na semana seguinte, ele volta à aula e tenta ser mais simpático com ela. Ela insiste que não entendeu a atitude na semana anterior. Ele acaba salvando-a de um acidente de carro, o que a deixa ainda mais pé atrás com ele. Só que, a essa altura, ela já está, no mínimo, muito interessada. Muitas coisas acontecem depois disso. Não vou contar o livro todo no nível de detalhes como fiz até aqui. Como, por exemplo, ele espantar uns caras maus que estavam atrás dela numa viagem que ela fez e a levar para jantar depois. Até que ela descobre que ele é um vampiro. Mas não do tipo Lestat, o Conde Drácula, e sim um vampiro bonzinho, fofo, romântico, estonteamente lindo. Não que Lestat não fosse, né? É basicamente um príncipe encantado sem cavalo branco. Edward e sua família não comem, podem se expor ao sol. O único efeito colateral é que eles ficam brilhantes quando expostos ao sol. Não bebem sangue humano, somente de animais, e por isso podem conviver harmonicamente com os seres humanos. Bella se mete um monte de problemas e Edward sempre a salva, e eles começam a namorar. Até que, um dia, jogando beisebol, eles encontram um bando de vampiros nômades selvagens. Nesse bando há um vampiro em especial que resolveu que Bella seria um lanchinho. Edward se desespera com essa situação e tenta fazer com que Bella suma do nariz. Sim, vampiros têm o olfato extremamente aguçado do caçador. James, o vampiro caçador, consegue ludibriar todos e fazer com que Bella vá para perto dele. Ele quebra a perna dela e consegue mordê-la. Só que, obviamente, os Colin, na verdade, o Edward, chupa o local da mordida e retira o veneno. O problema é que para ele o gosto dela é irresistível e parar de bebê-lo não foi nada fácil, mas ele conseguiu. Ela foi para o hospital e se recuperou. No final do livro, os dois vão ao baile do colégio juntos. Tudo bem, não sou uma exímia contadora de histórias. Sempre acabo tentando sintetizar e simplificar as coisas demais. Enfim, minha dica é: se você gosta de histórias juvenis, românticas, vai adorar Crepúsculo. Se você gosta de filmes de vampiro tradicional, com certeza Crepúsculo não é para você. O que eu posso dizer é que eu gostei do livro, vi o filme também, mas o livro me surpreendeu mais, apesar de ter visto o filme antes de ter terminado o livro. Então, pessoal, aqui é uma resenha para vocês olharem, se espelharem, para depois vocês pensarem em fazer a de vocês, certo? Não estou aqui corrigindo, estou falando somente da estrutura, começo, meio e fim. Ela detalhou bastante, não precisa ser exatamente desta forma. É para vocês terem aí, mais ou menos, uma noção do que seria uma resenha. É claro que aqui no comecinho vocês vão perceber que ela não faz exatamente a apresentação da obra, ela não fala em momento algum o nome do autor, quantas páginas tem o livro, como é a capa do livro, não comenta exatamente por que na capa tem essa maçã. Vocês poderiam, na resenha de vocês, fazer toda essa apresentação, o que é realmente interessante e necessário para que vocês
façam a resenha, seguindo exatamente o que tem na página 123 da apostila de vocês, certo? Eu mostrei aqui essa resenha da Cíntia, exatamente para vocês terem uma ideia de que uma resenha é mais ou menos como se você estivesse contando uma história, como essa menina, a Cíntia, fez aqui com o livro que ela leu e postou, essa que eu peguei no blog dela, tá joia? Vocês vão perceber que a linguagem também tá bem informal, porque é um blog de uma menina, então tem essa característica de informalidade mesmo. Por isso ela começou com esse então. E esse eu não sei se vocês, essa característica da interlocução. Como nós que fizemos aquela nossa provinha e vocês postaram uma mensagem dizendo que vocês seriam doadores de órgãos. Lembram? Minha resenha. Esta é a proposta, está na página 126. Imagine que você tenha sido convidado para escrever uma resenha crítica a respeito de uma obra. Pode ser filme, pode ser livro. De que tenha gostado bastante. Sua crítica será publicada na seção Opinião da revista da sua escola. Nós temos uma revista eletrônica, obviamente vocês já devem ter visto. Então, com base nas orientações, nas etapas que tem aí na sua apostila, na página 126 e no texto anterior, a resenha da Cíntia, que eu li agora, Crepúsculo, escreva uma resenha crítica. Antes de começar a escrever, é preciso que você tenha disponíveis os dados básicos desta obra selecionada em questão. Então, o título da obra, o nome do autor ou diretor se for filme, a contextualização do enredo, como a Cíntia fez, ela falou da cidadezinha, etc, né? Então vocês vão falar exatamente do enredo, do que vocês estão falando, o tema, o gênero, número de página ou cena, se for filme, estilo do autor quanto à linguagem utilizada, país de origem, lançamento e ou edição, enfim, comente todos esses aspectos no parágrafo inicial, que é o que não tem todos eles na resenha da Cíntia, Crepúsculo, certo? Em seguida, faça um breve resumo, comentando o enredo e, por fim, dê a sua opinião, ou seja, comente o que você achou, se você indicaria ou não essa obra. Certo, gente? Esta é a aula de hoje, ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido direitinho o que é para fazer, tenham feito aí os exercícios na apostila. Eu orientei certinho, falei as páginas com vocês e aguardo vocês então nas nossas aulas síncronas para eu corrigir essas atividades e conversar com vocês para verificar se vocês entenderam, se tem dúvidas, se não tem, certo? Aguardo vocês então na próxima aula. Um beijo! Tchau, gente!